Boa noite, Porto Alegre, boa noite, Rio Grande do Sul. Está no ar a partir de agora o RS em Movimento aqui, ó, pela Rede RS, atualizando os principais fatos desta quinta-feira e antecipando as manchetes que você vai ler nos jornais amanhã. Vamos juntos até às 8 da noite, levando muito conteúdo até você, sempre no canal 55.1 HF, 511 da Claro TV em HD e também simultaneamente no canal Rede RS lá no YouTube. Nós estamos já com a imagem ao vivo aí de Porto Alegre, 21 graus, final de tarde. Sobre o Guaíba aí, né? Nesse momento a câmera ao vivo mostrando aí mais a cidade de Guaíba do que de Porto Alegre, na verdade, né? Por sobre o Guaíba. O céu sempre muito bonito, um dia bonito, terminou um pouco nublado, nós estamos com 21 graus. Igrejinha com 21 graus também, olha, próximo à Serra Gaúcha, na subida ali da serra, né? Já é serra, já é considerado serra, uma bela cidade também, com muito verde. E Canela, nossa Catedral de Pedra, olha só que bonito que está esse cartão postal da Serra Gaúcha, toda iluminada de rosa, nesse final de tarde, início de noite. Incrível como o Canela é mais claro, né? A Serra Gaúcha está mais clara nesse momento do que outras cidades ali mais abaixo, como é o caso de Igrejinha. É o final de tarde, início de noite, com Canela com 18 graus na Serra Gaúcha. Confira agora os destaques do programa de hoje. O RS em Movimento recebe no estúdio a primeira mulher a comandar a cidade de Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre. Claudinha Jardim assume a cidade que figura entre os 5 primeiros municípios do estado em movimentação econômica. Saiba as metas da administração municipal a partir de agora. Porto Alegre ganha um novo espaço dedicado à inclusão e ao acompanhamento de estudantes da rede municipal. A Prefeitura inaugurou nesta quinta o primeiro Centro de Avaliação Multidisciplinar Educacional, que promete qualificar diagnósticos e melhorar o aprendizado de crianças com necessidades especiais. FEComércio RS apresenta a Agenda Legislativa 2026, com as principais prioridades do setor de comércio de bens, serviços e turismo. O documento entregue aos deputados gaúchos reúne as propostas que impactam diretamente o ambiente de negócios, como posicionamentos sobre projetos em tramitação e medidas para simplificar regras e reduzir custos para as empresas aqui no estado. Em instantes, uma entrevista sobre este assunto. Começa na PUC, em Porto Alegre, mais uma edição do Fórum da Liberdade, trazendo o tema O Brasil Tem Jeito. Evento deste ano propõe debates sobre as qualidades e os desafios estruturais do país. E o primeiro dia da programação foi marcado por discussões sobre economia e cultura, com a participação de presidenciáveis. Direto do Estúdio do Tempo, você vai ver que depois da passagem do ciclone extratropical no estado, o tempo fica firme até o final de semana. Mas será que a chuva vai voltar? E no futebol, com a derrota na Sul-Americana, o técnico Luiz Castro admite um momento ruim depois da pior partida do Grêmio na temporada. E a Brigada Militar anuncia um esquema diferente para a segurança no Grenal no próximo sábado, no Beira-Rio. Veja agora no RS em Movimento. A FEComércio do Rio Grande do Sul apresentou na Assembleia Legislativa a Agenda Legislativa 2026 com as principais prioridades do setor de comércio de bens, serviços e turismo. O documento reúne propostas que impactam diretamente o ambiente de negócios, como posicionamentos sobre projetos em tramitação e medidas para simplificar regras e reduzir custos para as empresas aqui do Rio Grande do Sul. Para detalhar essas demandas do setor produtivo gaúcho, nós estamos recebendo o Jonathan Chiarel, que é assessor de relações governamentais da FEComércio do Rio Grande do Sul. Boa noite, Jonathan, seja bem-vindo. Boa noite, Renato, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite, uma boa noite a todos os nossos espectadores e vai ser um prazer aqui poder estar dando mais um aprofundamento, né, sobre as nossas pautas da federação, que representa aí 60% do PIB do estado, né, mais de 65% dos empregos formais no Rio Grande do Sul. É realmente
um canhão, uma federação que representa aí todo o comércio, serviços e turismo, né? Todo o setor terciário gaúcho. Então, estamos à disposição. Aliás, setor esse, Jonathan, que vem crescendo, né? E, inclusive, foi destaque no último PIB, né? Com certeza. Do resultado do ano passado, de 2025, A participação dos serviços no PIB tem sido, no mundo todo, né? A que mais cresce. É um sinal também de enriquecimento, né? Da população como um todo, mas também é uma tendência, né? Com a industrialização tendo se concentrado para fora do país, especialmente mais na Ásia, os serviços tomou essa grande força aí no Ocidente e segue sendo aí uma potência, né, o que mais cresce. Você falou bem, né? Tem uma melhoria de poder aquisitivo da população, né? E uma maior decisão de compra. Então, tem o comércio, tem o serviço do corte de cabelo, do salão de beleza, do automóvel, do posto de gasolina. Tudo isso significa serviços que realmente fazem parte da vida do brasileiro, né? E do gaúcho aqui não é diferente, né? Perfeito. Não, turismo, hotelaria, turismo crescendo muito, gastronomia, também. Enfim. Então, são setores que estão em forte ascensão, né? Então, também é algo que a gente precisa, a nossa agenda legislativa, ela vem nesse sentido de, considerando essa horizontalidade e essa heterogeneidade, na verdade, os setores a gente representa desde as grandes redes de supermercado até a pequena mercearia. Então, a nossa linha é sempre de melhorar o ambiente de negócios como um todo, para que todos possam prosperar, né? O que não está bom que pode melhorar e a agenda legislativa aponta isso para os parlamentares gaúchos? Perfeito. Olha... um exemplo para a gente? Um exemplo que nós temos aqui, a gestão eficiente de recursos, né? Essa é uma bandeira muito forte na federação e nós prezamos muito pela redução de gastos. Nós temos um projeto em específico, por exemplo, trazendo um exemplo mais palpável, né? Existe uma política já bem adotada nos países da OCDE. Para se ingressar na OCDE, é necessário que o país se comprometa com uma política de revisão de gastos. Chamam de spend review, mas basicamente é uma revisão de gastos que o governo se comprometa a periodicamente rever suas despesas, garantindo maior eficiência, menor desperdício. Então, esse é um tipo de política pública que no longo prazo se dá muito resultado, né? Tu pode melhorar aí a prestação de serviço público, a entrega lá na ponta, seja de segurança, seja de saúde, educação, enfim, sem ter que aumentar impostos, que é uma bandeira muito forte nossa. Somos totalmente contrários ao aumento de impostos, entendendo que no Brasil a carga tributária ela já é bastante elevada. Então nós entendemos que antes de ter um grande avanço, na verdade, na eficiência desse gasto, não seria razoável aumentar a receita, né? Nós temos essa linha de que tem muito o que melhorar na despesa antes de se pensar em ampliar receitas. Então, a federação defende isso historicamente, sempre está trabalhando junto com os nossos deputados estaduais e também no Congresso Nacional. Para reduzir carga tributária? Para reduzir carga tributária e para evitar aumentos, né? Também acaba sendo essa agenda defensiva, digamos assim, mais de evitar retrocessos. E está sempre também muito propositiva, sempre propondo, olha, podemos melhorar modelos, melhorar contratos, parcerias também. Somos sempre muito favoráveis antes de se pensar em aumento de carga, né? Você começou respondendo e citou a OCDE, nem todo mundo sabe, né, que é a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, da qual o Brasil não faz parte. Exato. O Brasil não integra esse colegiado, né, de países. Como você disse, existem critérios, o Brasil não está respeitando, não está conseguindo chegar nesses critérios, e um deles deve ser a carga tributária, né? O próprio acordo Mercosul-OCDE se demorou 20 anos aí para se assinar, também em função de não haver compliance, né? Do Brasil não cumprir as regras que a OCDE exige, mas quem sabe vamos conseguir avançar nisso em breve, demos passos, né? Com muita resistência, principalmente de alguns países como a França, né? É verdade. A Europa fez esse acordo depois de muito tempo, com a mediação da OCDE, mas bastante reticente exatamente porque o Brasil ele não tem oferecido, né? Como vocês dizem, vou pegar o exemplo e a expressão de vocês, o ambiente de negócios necessário para criar, né, transações internacionais, né? Não parece amigável ao investidor externo. A contrariedade da França se dá muito em razão da não competitividade, da falta de competitividade deles em relação ao nosso agronegócio, né? O Brasil tem muitos entraves e não teve ganhos de produtividade, né? Nos últimos 20 anos, a nossa produtividade média andou de lado. No agronegócio, isso não é verdade. O agronegócio brasileiro é realmente uma potência mundial. Nós somos um dos poucos países que tem mais de 2 safras por ano. Então, nesse sentido, os produtores da União Europeia, em especial na França, se veem ameaçados
com a potência agrícola brasileira e, portanto, tem esse receio, né, desse mercado comum de perder espaço. Tu achas que o investidor, só aproveitando esse ponto estrangeiro, ele perdeu um pouco da confiança no Brasil ou isso está melhorando em 2026? Olha, do que se observa, há muitas reticências. Assim, o Brasil sempre foi pródigo, especialmente em relação à insegurança jurídica. Aqui é um risco alto para se empreender, porque as regras mudam ao sabor do vento, com muita facilidade. Direito de propriedade não necessariamente ele é respeitado, e a gente tem muitas jabuticabas, né? A gente tem muita regra que só existe no Brasil. Uma das maiores era a tributação. O nosso modelo tributário era o pior do mundo, por vários índices, vários rankings aí demonstravam. Mais de 190 países utilizam o modelo de IVA, né? Ou VAT, depende, enfim. Da devolução do imposto, né? Quando a gente compra num país fora. E do creditamento, né? Quando eu compro essa caneca para vender na minha loja, quando eu vendo, o imposto que se pagou aqui fica neutro. Eu não pago imposto. Sim. O imposto ele é só na mercadoria, né? O nosso sistema tributário, por milhares de razões... Paga duplamente. Se pagava duplamente, se tinha muito resíduo tributário, que chama, que é... o empreendedor acaba tendo que arcar com esse imposto, né? Isso é muito difícil, realmente é muito difícil de tu explicar para um investidor estrangeiro. As discussões de investimento em outros países que utilizam esse modelo de tributação mais moderno, é basicamente, olha, no meu país cobram 50% de imposto. É menos sobrecarga. A carga ela é importante, mas a burocracia importa muito. Então, quando tu chega para um investidor e diz, olha, aqui se cobra 40%. Mesmo sendo uma carga alta, ele faz os cálculos dele, verifica se ele vai conseguir colocar isso no preço dele e decide investir ou não. No Brasil, tu não conseguia ainda não consegue, né? Nem explicar. Nem explicar. A parte de tributação de uma reunião, quando vai buscar um investimento, leva horas, né? E ninguém entende. Então, a gente está avançando nesse sentido. Talvez este seja um dos... O Rio Grande do Sul não é diferente, Jonathan, porque não vai nesse pacote, né? Não é diferente. A tributação, a matriz tributária, né? Ela é desenhada federalmente pela União. Então acaba que aqui a gente pode ter a alíquota menor ou maior, enfim, isso tem. Hoje a gente tem do ICMS menor do Brasil, né? Junto com outros 4 estados. Mas eu digo assim, com esse acordo do Mercosul, por exemplo, as coisas melhoram para o Rio Grande do Sul? Com certeza. O acordo do Mercosul, ele tende a uniformizar, a avançar para melhores práticas, né? Essas exigências regulatórias, exigências burocráticas, a gente tende a arrumar para uma convergência em relação à legislação que existe na OCDE. Então, nesse sentido, a gente tem um avanço e tem uma perspectiva de um futuro mais promissor. Quando vocês entregaram a agenda legislativa na Assembleia Legislativa aqui do Rio Grande do Sul para o presidente da Casa, né, o deputado Sérgio Pérez, vocês estiveram representados, além da FEComércio, vocês estiveram representados por grandes lideranças empresariais também, né, parlamentares, representantes sindicais da área de comércio, de bens, de serviços, enfim. Como é que foi a receptividade da Casa Legislativa para atender essa agenda aí? Nós temos sempre uma relação muito boa, muito positiva com os nossos deputados. Temos um contato diário, na verdade, estamos ali praticamente todas as sessões e também nas discussões de comissões, né? Dando o nosso insight, os inputs que enfim, interessam ao comércio, serviços e turismo, sendo parceiros também, sendo às vezes participando de uma forma consultiva. Os parlamentares têm backgrounds de todas as formações jurídicas, mais técnicas, alguns mais da área educacional, enfim, segurança. Então, ninguém conhece todos os setores, e nós também não nos arvoramos nesse sentido, né? Nós entendemos que nós temos ali um conhecimento disperso, representamos quase 600 mil empresas na federação, então nós buscamos colher junto aos nossos dirigentes e representados esses posicionamentos e levar ao parlamento, né? Traduzindo e levando para o parlamento. Então a receptividade ela é sempre muito positiva, obviamente nem todos concordam, e isso é parte da democracia, mas sempre temos uma relação de muita cortesia e de muita cooperação. Tem uma questão que a FEComércio coloca a contrária, né, que é o projeto que prevê uma política de valorização do piso regional, que eu imagino que seja aumentar o piso. Né? E segundo a FEComércio, isso interfere nas negociações coletivas de determinados segmentos de categorias, é isso? É isso, é verdade. Explica um pouquinho pra gente melhor. A política de piso regional, ela primeiramente é uma política que ela existe apenas em 4 estados, né? Eu ia te perguntar se tinha no resto do Brasil. 4 estados são apenas, 4 estados que tem. Rio Grande do Sul mais 3. Isso, exatamente. Santa Catarina, São Paulo, se não me engano, e tem mais uma que me fugiu agora. De todo modo,
as nossas categorias, em geral, já têm salários superiores ao piso. Portanto, o nosso impacto ele não é direto. O impacto ele acaba sendo indireto, justamente como tu trouxe, em relação às negociações. Porque o governo, por meio de um projeto de lei, define, olha, esse ano daremos um aumento no piso de 6%, digamos. O último ano, se não me engano, a inflação fechou em 5%, os índices inflacionários. Se o governo vai lá e decide que vai dar um aumento de 6% no piso, por lei, isso nos impede de negociar no seguinte sentido. As centrais de trabalhadores, legitimamente, observam, olha, o governo propôs 6% para o piso regional, então a gente não senta na mesa de negociação por menos de 6%. Então tu ancora a negociação e tu parte dali. Então isso acaba sendo, esse é o impacto indireto. Existem setores e setores, apesar da inflação, a inflação é uma média, né? Tem setores que eventualmente de um ano para o outro sofreram com situações específicas. Aqui no Rio Grande do Sul a gente é muito sensível ao agronegócio, né? Quando se tem secas ou chuva demais, vários setores são bastante prejudicados. Então quando tu faz essa horizontalização, faz esse aumento flat, né, para todos, às vezes não é a realidade daquele setor. Perfeito. Então dificulta muito a negociação de fato. Pois é, o piso acho que já existe há bastante tempo aqui no Rio Grande do Sul, né? Acho que mais de 20 anos, talvez. Já, sim. Né? Veio para tentar criar um padrão e uma certa justiça, né, salarial. Mas tem essas questões que você levanta que são intrínsecas de cada segmento, né? Exatamente. Daqui a pouco passa por uma questão de tragédia climática, né? Determinado setor pode ficar realmente bastante depauperado e difícil de cumprir aquele número, né? Exato. Eu tenho aqui, Jonathan, 5 estados, o Rio Grande do Sul hoje, Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Rio de Janeiro, adotando o piso regional, né? A solução seria a liberação de um piso regional ou deixar ele num valor mínimo e as categorias em separado conseguem negociar talvez valores maiores? Seria isso? Nós entendemos que hoje já existe um piso nacional, o salário mínimo. Sim, né? que é o salário mínimo. Ele é um piso nacional. O que se faz no Rio Grande do Sul, na verdade, existe uma lei que a cada período, a cada ciclo, é renovada, estabelecendo um novo piso. Ele não é automático e também não guarda necessariamente relação com o piso nacional. Nós entendemos que a lei não deveria ser atualizada e o salário mínimo nacional vai avançando, ele acaba consumindo o regional, porque entendemos que não é isso que vai trazer um diferencial para o trabalhador. Aliás, tanto não é verdade que as nossas categorias mesmo já recebem acima do piso regional. A única entrave é isso. As negociações ficam dificultadas em função disso. Perfeito. A gente tem um exemplo de um projeto que vocês são contra, a FEComércio coloca contra. Vamos dar um exemplo de um projeto que a FEComércio apoia e, inclusive, colocou isso na agenda legislativa, deixou isso claro, que é o projeto de lei, por exemplo, 185 de 2024, que permite substituições de placas e cartazes obrigatórios por tecnologias como o QR Code, né, que todo mundo conhece, que é aquele diagrama, aquele desenho que a gente faz a leitura através para pagar Pix, para ver mais informações sobre determinado produto, numa vitrine e tal, a gente usa a câmera do celular, né? Isso. E o NFC, o que é NFC? NFC é a tecnologia de aproximação. Em vez de ler o QR Code, aproxima o celular e ele entraria na tela. Ah, certo, perfeito. Isso traz uma simplificação e reduz custos, é isso? Para o comércio de maneira geral? É isso. E serviço também? Nós temos, esse é uma matéria, a criação de placas, sinalizações, enfim, é uma matéria que ela é bastante corriqueira na Assembleia Legislativa, né? E nós fizemos um levantamento ainda no ano retrasado sobre a quantidade de leis estaduais e federais apenas, nem considerando municipais, porque, enfim, serão 497 municípios para buscar, mas só entre leis estaduais e federais já temos uma obrigatoriedade de ao menos 30 placas um comércio pode ter que ser obrigado a colocar, a depender do segmento, né? E falta parede. Já está faltando parede. Falta lugar para botar. Exato. 30 placas. Então, e é muito difícil que o empreendedor... Isso porque a legislação prevê. Já prevê. Uma placa de tal coisa, outra placa de indicação, é uma placa PPCI, né? As diversas, de todos os tipos. Aí a loja, né? Fica tapada de placa. Exato. E se não fica, está sujeito a uma fiscalização e eventualmente multa. E aí a multa, claro. Exato. E nesse sentido, como existe um grande número de projetos que criam novas placas, é quase impossível o empreendedor estar sempre de acordo com a legislação. Então ele está sempre sujeito à fiscalização. Nós entendemos que essas placas, esse mundaréu de placas, né, não faz sentido e entendemos que ele poderia ser substituído pela tecnologia, seja QR Code, seja NFC,
com a disponibilização, muita gente também pergunta, né? Mas aí se o cara não está com o celular na hora? Não, prevê a legislação que, olha, tem que se garantir um dispositivo para fazer a leitura. Caso não tenha, pede para o balconista, enfim, ele vai ter à disposição ali como apresentar, né? Entendemos que isso não traz prejuízo à informação e racionaliza esse claro. Número enorme de obrigações, né? Conversamos com muitos deputados sobre esse tema, porque tem, de fato, diversos projetos que criam novas e entendem, às vezes, mas é só uma placa, é só uma placa. Não é só uma, né? Já tem 30. Então, enfim. É claro que não vai suprimir placas importantes como uma placa de saída. Claro, uma claro. Placa até porque isso existe legislação federal específica. De alerta para fogo, incêndio, alguma coisa assim, PPCI e tal. Perfeito. Mas o que pode ser reduzido em informação QR Code e tal, exato. É bem mais fácil, bem melhor, e né? também mais fácil de que se cumpra, né? Porque é muito fácil ter as 30 exigências e não ser cumpridas. Enquanto quando tu facilita, né, racionaliza o processo, é mais provável que se vá cumprir. Muito bem. Bom, na apresentação também vocês destacaram que a plataforma Representa Mais, um espaço de participação empresarial da FEComércio, né, que aproxima o setor produtivo e também a Assembleia Legislativa. São mais de 11.500 empresas já cadastradas nessa plataforma, Jonathan? Exatamente. Essa é uma inovação que lançamos há 2 anos, buscando justamente essa participação efetiva dos nossos representados, né? Como mencionei antes, representamos quase 600 mil empresas. É praticamente impossível ouvir a todos, claro. A todo tempo sobre as matérias. Então nós criamos essa plataforma, Representa Mais, é acessível por todos que são do setor podem se cadastrar lá com o CNPJ e apresentar seus posicionamentos. Nós disponibilizamos lá o projeto de lei, o posicionamento base da federação e fica para votação do empreendedor sobre se ele é a favor ou contra o projeto. Perfeito, para ele manifestar a opinião dele. Isso, e o nível de prioridade, de 1 a 5, o quão prioritário é aquela matéria para ele. Perfeito. Então nós estamos expandindo bastante a nossa base de participantes ali da Representa Mais e buscando essa representação mais direta, esse contato mais direto, também recebendo muitas contribuições, porque só quem está lá na ponta conhece aonde o calo aperta, né? Então nós também recebemos sempre muitas colaborações do empreendedor lá, também para poder levar para os nossos parlamentares, para eles estarem mais próximos, né, da realidade lá na ponta. Muito bom. A FEComércio identificou 370 projetos de lei que impactam o setor. Exatamente. Que estão tramitando isso? Que estão em tramitação. Hoje são os 370 que estão na plataforma. Nós temos alguns projetos que ainda estão em trâmite. Que foram jogados lá para dentro da plataforma. Isso, certo. Nós temos projetos que ainda estão em trâmite interno, eles passam por um trâmite interno na federação antes de ir para a plataforma, que é onde a gente define esse posicionamento base, né? Então, nós acompanhamos, na verdade, entre o Congresso e a Assembleia Legislativa, mais de 2.000 projetos. Puxa vida, mais de 2.000? Mais de 2.000. Então, esses 370 são os projetos que já estão lá na plataforma e tem sido uma experiência muito exitosa. Assim, nós também conseguimos comunicar para os parlamentares essa questão e mesmo o empreendedor lá na ponta pega, olha só, tem aqui posicionamento da federação, dá uma olhada. Enfim, também tem esse approach, cara a cara ali, né, do eleitor com seus representados, isso tem sido bem positivo. Interessante. Para fechar, expectativas, eleições 2026, vai sacudir muito o mercado, atrapalha o setor de comércio, ajuda? Vocês acham que contamina positivamente ou negativamente essa discussão para o futuro do Estado aí? Por causa, e do país, né? Porque claro. A eleição ela é muito grande, né? A eleição é sempre um momento de oportunidade, né? Se vem aí com um período, um ciclo de aumento de despesa, um ciclo de maior foco, digamos assim, em benefícios sociais, alguns tropeços, enfim, a gente viu aí a taxa de juros se elevar muito, isso desincentiva, desestimula o investimento, né? Hoje em dia vale muito mais a pena deixar o dinheiro parado, emprestar para o governo, do que realmente investir. Então, vemos com muita preocupação esse caminho fiscal que o Brasil veio tomando. Então, essa possibilidade de mudança é uma coisa que deixa o mercado aí em compasso de espera, né? E os projetos de lei também param, né? Também, exatamente. O ano eleitoral anda muito devagar, né? O ano eleitoral acaba sendo o que anda, às vezes preocupa, né? Porque acaba sendo, por vezes, temas de interesse de curto prazo, interesse eleitoral de curto prazo. Acabam passando sem discussão, que não necessariamente vão beneficiar o país. Então, nós temos aí uma expectativa de que se tenha um avanço em relação a essa agenda mais amigável
ao empreendedor, a quem gera emprego, a quem produz riqueza. Então, nesse sentido, as expectativas elas são positivas. Mas ainda tem, né, mais 7 meses pela frente até as eleições. Quem sabe dá para conseguir alguma coisa antes, Quem sabe. Focar nos interesses aí do comércio, da FEComércio. Jonathan Chiarel, muito obrigado pela presença aqui conosco, representando a FEComércio, ele que é assessor de relações governamentais da entidade. Obrigado e boas conquistas para vocês junto aí à Assembleia Legislativa. Grande abraço. Obrigado, ficamos à disposição. Até uma próxima. Obrigado, boa noite. Boa noite. Mais uma edição do Fórum da Liberdade começou nesta quinta-feira em Porto Alegre, com o tema O Brasil Tem Jeito. A edição deste ano propõe debate sobre as qualidades e os desafios estruturais do país. O primeiro dia da programação foi marcado por discussões sobre economia e cultura e ainda com a participação de presidenciáveis. Confira a reportagem na tela. Com cerca de 70 palestrantes, o Fórum da Liberdade é o maior palco de debates de ideias da América Latina e trata de temas atuais em campos como economia, cultura, política e geopolítica. Nós pretendemos abordar uma questão mais sociológica também do brasileiro. Quem é o brasileiro, né? E o que nos trava? O que a gente precisa fazer de reformas para que a gente tenha um Brasil que sim tenha jeito. No período da manhã, a palestra intitulada com a pergunta "Pode rir do sujeito?" discutiu sobre a liberdade de expressão no humor. A discussão, basicamente, é sobre liberdade. Digamos, o que é triste é que você tenha que discutir sobre liberdade em 2026. A função do humor sempre foi, de uma certa forma, surpreender. Obviamente o objetivo é a risada, mas é pegar desprevenido, uma coisa que você não espera, e às vezes também jogar luz. Não acho que a intenção do humor é passar uma mensagem. A função do humor é falar o que não é falado, é olhar para um olhar que não é o habitual, o olhar que você provoca. E isso hoje é muito mais complicado, porque você está disputando com milhões de veículos de comunicação, porque a censura não vem de um órgão, não vem do Estado. Ela vem também da demanda de indivíduos, entendeu? Então fica mais complicado, porque o cara é indivíduo, não gosta. Eu também sou indivíduo. E aí? Quem prevalece? Na sequência, o painel O Jeito que Dá Certo trouxe nomes do setor econômico, com a participação de empreendedores e especialistas. O Brasil que dá certo é o Brasil formado por empreendedores. E quando a gente traz histórias legais aqui, a história do Cris, do Marcos, a gente inspira os brasileiros a cada vez mais acreditarem em si próprio. A gente falou, o Brasil tem 24 milhões de empreendedores, são esses empreendedores que geram emprego, que pagam mais impostos, que fazem a coisa acontecer. Então, a gente precisa ter uma cultura de risco no Brasil, a gente precisa ter pessoas que realmente investam no país, mas a gente só vai conseguir ter isso se a gente tiver um custo de oportunidade menor. Então é importante que o país cada vez mais administre melhor as contas públicas para que a gente possa ter um juros mais apropriado e, portanto, seguir nessa direção que eu falei. O fórum também marca um momento importante para cerca de 1.300 estudantes em situação de vulnerabilidade social. Através do programa IEE Impacto, eles tiveram a oportunidade de participar das atividades e acompanhar de perto todas as palestras. Estou achando incrível. Eu acho que as palestras que eu vou assistir agora vão me ajudar muito no futuro, principalmente. Eu vou tentar absorver o máximo possível de cada momento aqui do evento, né? E eu pretendo vir amanhã também. O Fórum da Liberdade todos os anos se propõe a trazer diversos temas e momentos diferentes com excelentes palestrantes do Brasil e do mundo, para que a gente possa de fato expandir um pouco a nossa rede de conhecimento, para que a gente possa oferecer uma oportunidade diferente para quem está na cidade. E os jovens não poderiam ficar de fora. A programação do Fórum da Liberdade segue até sexta-feira, com a participação de nomes nacionais e internacionais. Já na parte da tarde, ocorreu a abertura oficial do evento, com destaque para a participação de presidenciáveis e homenagens. O fundador das lojas Avan, o empresário Luciano Hang, e o advogado e professor articulista também, André Marcília, receberam 2 comendas tradicionais do Fórum da Liberdade. Hang recebeu o prêmio Libertas, que homenageia símbolos da livre iniciativa, e Marcília recebeu o prêmio Liberdade de Imprensa, que destaca pessoas que se dedicam ao pensamento crítico.
político. Após as homenagens, o painel Presidenciáveis, Qual o Jeito para o Brasil, contou com um debate com alguns dos pré-candidatos à presidência, como Aldo Rebelo, Romeu Zema e Ronaldo Caiado. Amanhã, último dia do evento, o senador e pré-candidato ao Planalto, Flávio Bolsonaro, é esperado aqui em Porto Alegre, vai subir ao palco do Fórum da Liberdade. Porto Alegre passa a contar com um novo espaço voltado à inclusão e ao acompanhamento de estudantes da rede municipal. A Prefeitura inaugurou nesta quinta-feira o primeiro centro de avaliação multidisciplinar educacional, que promete qualificar diagnósticos e melhorar o aprendizado de crianças com necessidades específicas. Confira na tela. O centro reúne profissionais de diferentes áreas, como psicologia, fonoaudiologia e neuropediatria, para avaliar alunos com dificuldades no processo de aprendizagem. A partir desse atendimento, será possível identificar necessidades educacionais e orientar as escolas sobre as melhores estratégias pedagógicas. A iniciativa surge diante do aumento no número de estudantes com necessidades especiais na rede municipal, que atualmente passa de 6.300 alunos. Segundo a Prefeitura, a proposta é garantir diagnósticos mais precisos e fortalecer a inclusão dentro das salas de aula. Este é o primeiro de 4 centros previstos para a capital. As próximas unidades serão implantadas nas regiões Leste, Norte e Sul de Porto Alegre, em parceria com a Associação Brasileira de Educação, Saúde e Assistência Social. A seguir, Caxias volta a vencer clássico contra o Juventude depois de 7 anos. E Luiz Castro admite o momento ruim do Grêmio depois da derrota na Sul-Americana. E também, em visita ao Rio Grande do Sul, o pré-candidato à presidência Ronaldo Caiado fala sobre combate ao feminicídio, fim da polarização política e o equilíbrio entre os 3 poderes. Nós já voltamos, o intervalo é rápido, eu espero vocês. Estamos de volta com RS em Movimento, aqui na Rede RS, o primeiro canal de notícias ao vivo do Grupo Box Brasil. Hora de futebol aqui no RS em Movimento. Rogério Amaral, boa noite, seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite, Renato Martins, muito obrigado. Depois de algum tempo... Quanto tempo nos encontramos? Dias de muitas emoções. Muitas emoções, para ambos os lados. Entre uma virose, essa mudança de clima... Né? Isso, alguns exames, cirurgias. Uma pequena cirurgia, mas tudo bem, graças a Deus. Coisa boa, Rogério. E parabéns, antes de mais nada, não pude estar lá, né? Na entrega da medalha Alberto André, pela Associação Rio Grandense de Imprensa, que aconteceu na terça-feira, né? Tu foste um dos agraciados, né? Isso. Merecidamente. Junto com mais 9 colegas, né, da profissão, 9 colegas jornalistas também. E essa foi uma das emoções e foi a emoção maior, sem dúvida alguma, né? Sempre é bom, dias. Né? Sempre é legal no jornalismo a gente ser, na carreira que a gente faz, né? Ser lembrado, mas todos merecidos, mas o Rogério Amaral, da Rede RS, mais merecido aí, nosso presidente da ASEG. Temos imagens da entrega da medalha? É isso, Giovanni? Então, quer mostrar agora? Ou deixa para o final? Eu não sabia dessa, isso é novidade. Para mim é surpresa. Então vamos lá, é que eu subverti a ordem dos acontecimentos, eu não sabia disso. Olha aí, ó, Rogério Amaral recebendo lá na grande homenagem da Ari, né? Foi no TJ, Foi no Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça do Estado. A solenidade, está aí o Rogério falando, coisa que ele nem gosta de falar, fazer muito, né? Mas foi assim, nós tínhamos cada um dos homenageados 3 minutos para falar. Eu não tinha sido avisado, né, de que teria essa possibilidade, esse speech, esse espaço. Mas aí todos basicamente falaram um pouco de suas carreiras e foi bastante emocionante porque familiares presentes, e isso sempre traz uma carga maior de emoção, como foi o meu caso também. Ali a medalha com o nome do Rogério, hein? Que bonito isso. Sou muito agradecido à Associação Rio Grandense de Imprensa, a nossa entidade maior do jornalismo aqui no Rio Grande do Sul,
né, que entrega sempre essa comenda aí aos destaques. E, como eu disse, junto comigo, mais 9 colegas também, alguns atuando fora, como o Milton Ferretti Jung Júnior, o Miltinho, né, que há muitos anos já está em São Paulo. Filho do grande Milton Jung, né? Milton Jung. O Paulo Giovanni, né, que tem uma empresa de notícias para o Brasil inteiro. Né? Então, a Rádio Web. Afonso Ritter também, que Ritter. Né, um ícone nosso no jornalismo, e vários outros colegas. O Beto Belmonte, filho do João Carlos Belmonte, né, que, como eu tive a oportunidade de dizer, foi a minha principal inspiração, né, como repórter esportivo. O João Carlos Belmonte, o filho dele, o Beto Belmonte, professor da Uniriter, também foi um dos agraciados. Muito bem, parabéns mais uma vez, Rogério. Medalha Alberto André, que nós tivemos prazer de conviver ainda, né? Sim, ainda vivo, sim. Foi presidente, grande presidente da mais de 3 décadas, durante 34 anos foi presidente da ARI, Alberto André, jornalista político de muita influência dentro da nossa sociedade. Que maravilha, maravilha. Medalha Alberto André para vários jornalistas, entre eles Rogério Amaral. Bom, nós estamos na contagem regressiva do Grenal. Sim. É uma semana bastante tensa para uns. Para o Grêmio especialmente, né? E um pouquinho menos tensa para outros, mas é tensa igual, né? Sem dúvida alguma. O Luiz Castro admitiu que o momento é ruim, é isso, Rogério? Não tem como não falar isso. Diferente. Por quê? Porque especificamente no jogo de ontem, o Grêmio foi irreconhecível. Está certo que de titulares que podemos considerar, apenas 4 ou 5. Metade do time foi de reservas. Mas, de qualquer maneira, o que chamou a atenção do Grêmio é que enfrentou este time, o Montevidéu City Torque, é um time que não tem 20 anos ainda. E é um time que podemos considerar dentro do patamar do futebol sul-americano muito abaixo, tanto que ele está nessa competição, que é a 2ª divisão, vamos dizer, da América, aqui da América do Sul. Mas o empenho com que esses jogadores do Montevidéu City Torque atuaram é que faltou para o time do Grêmio. A gente sabe que essas equipes menores, quando enfrentam o Grêmio, que é campeão de Libertadores, campeão do mundo, essas equipes fazem uma verdadeira Copa do Mundo. Né, se superam os jogadores. Agora, não pode, principalmente os jovens que tiveram oportunidade ontem, não apresentar o futebol. E os veteranos não darem o exemplo, né, para esses jovens justamente. Então foi uma atuação realmente muito abaixo que teve o Grêmio. E o pior, isso a gente considerando o jogo de ontem. Se considerarmos o recorte recente dos últimos jogos, o Grêmio tem derrota para o Vasco, tem derrota para o Palmeiras, tem um empate em casa contra o Lanterna do Campeonato Brasileiro, que é o Remo, e essa derrota que eu diria ridícula de ontem para o Montevidéu Torque. E por isso que o técnico Luiz Castro reconheceu, né, que o momento é muito ruim. Mas eu queria chamar a atenção para fazer como se fosse um resumo do jogo, Renato. O gol que o Grêmio tomou. E aí eu vou pedir para a gente colocar as imagens. A gente tem aí a imagem do gol que o Grêmio tomou já no final. Olha lá, a bola vem, esse que chuta, ele é o lateral direito da equipe do Montevidéu. Tá? Nem o enamorado, que era o extrema esquerda, que devia acompanhar o lateral, chega com ele. Nem o volante daquele lado, que é o Arthur, olha como chegam atrasados. Tá? E mais do que isso, se você não tem os volantes, o zagueiro não tem que afundar para a defesa. Ele tem que vir para o combate. Então é um movimento completamente errado. E para culminar, também houve a falha do goleiro Everton, né, que tinha feito já na etapa inicial defesas importantes, mas que nesse lance ele termina caindo tarde para fazer a defesa. Mas o dos rapaz que arrancou, falharam, né? Arrancou lá do fundo, né? Veio correndo. Dos que falharam, o erro menor é o do goleiro Everton. Sim, mas claro. É inadmissível que venha o lateral direito, que o ponteiro esquerdo tem que fazer a recomposição, não tenha feito, que o volante daquele lado, que é o Arthur, chega atrasado, e que o zagueiro daquela posição, que é o Kahneman, ao invés de vir para o combate, porque tem outro zagueiro para segurar aquele atacante que estava mais enfiado, afundar. Então foi uma sucessão de erros. E por que eu trago isso, Renato? Porque para mim esse gol é o exemplo do que foi o Grêmio ontem. E é o exemplo que está sendo esse momento do Grêmio, um momento realmente ruim,
como reconhece, inclusive, né, os méritos, não podia ser diferente, da vitória do Montevideo City Torque, o próprio técnico Luiz Castro do Grêmio, como a gente vai ver agora, como você diz, na tela. Vamos lá. É mais um jogo que vem na sequência de más prestações da nossa parte, fundamentalmente em relação ao último jogo. Uma continuidade, muitas mudanças na equipa e a equipa a não conseguir dar a resposta e a fazer um jogo muito abaixo daquilo que era exigido hoje. Uma derrota merecida, em que o adversário se mostrou ao longo do jogo ser melhor que nós. E tem outra resposta também, que é importante que a gente preste atenção. O técnico Luiz Castro, ele é sempre muito honesto e eu diria até didático nas explicações que ele dá. Mas é importante que ele diga efetivamente isso, que esse recorte do Grêmio de momento é muito ruim. Vamos ver. Sim, o aspecto mental neste momento não é bom. Reconhecemos isso e tem sido fatal para nós. Um jogo, eu acho que este jogo é o pior jogo da época, foi hoje. A honestidade dele conta muito, né? Isso é importante, né? Agora, tem que saber o que vai ser feito, né? Porque o Luiz Castro é um treinador consagrado mundialmente, né? Em vários países que atuou, inclusive aqui no Brasil, pelo trabalho que fez no Botafogo. Só que eu lembro sempre uma frase dita pelo também treinador Paulo Autuori, quando treinava o Internacional, que ele dizia o seguinte: as nossas convicções vão até o limite que elas se tornam teimosia. Então você tem que, o Luiz Castro tem convicção de um modelo de jogo. Será que ele tem? Ele já procurou e não tem encontrado jogadores, inclusive dos que estavam e dos que vieram, jogadores para conseguirem executar esse modelo de jogo que ele quer, que é com 2 extremos abertos, que é um meio-campo que tenha atividade e intensidade tanto para o ataque quanto para a defesa, e aí talvez fosse o momento de mudar isso. Porque o que nós temos hoje? O Grêmio, né, nessa primeira rodada, abre a Sul-Americana como lanterna da competição. Bota na tela aí para a gente ver. Bota na tela. Lanterna da competição. Para ficar mais didático, né? O Grêmio, lanterna do grupo. Né? Vamos botar a tela aí? Vamos botar a tela aí para a gente poder trocar de assunto. Aí, porque o que aconteceu? Antes do jogo do Grêmio, o argentino Deportivo Riestra e o chileno Palestino haviam empatado. Tá? Então, tinham um ponto cada um. Aí esse jogo contra o Montevideo era que definia a liderança e a lanterna. Claro. E aí o Grêmio perdeu e está lá. Um subiu e outro competição, desceu. Primeira rodada. Próxima rodada, o Grêmio enfrenta aqui em Porto Alegre, na Arena, o Deportivo Riestra da Argentina. E é obrigatória a vitória. Só que, antes disso, o que tem? Tem Grenal. Tem Grenal. O que muda na segurança do Grenal, Rogério? Pois é, isso vai ser um complicador. Talvez, eu não tenho como fazer essa avaliação, porque não sou um especialista em segurança, mas vejo que está sendo, se não um excesso, mas cuidados extremos, inclusive, com essa questão de deslocamento da torcida. Por quê? Porque o jogo, o Grenal, é às 8h30 da noite de sábado, 20h30. E aí nós vamos ter uma exigência, inclusive, dos órgãos de segurança, principalmente a Brigada Militar, não é? Para que nós tenhamos aí, primeira validação do ingresso. Em primeiro lugar, tem que ter o ingresso já para o Grenal. A primeira validação vai ser lá na Arena do Grêmio, tá? Com o ingresso e mais a identidade. O ingresso é uma comprovação, porque os ingressos são virtuais. Você precisa ter a biometria facial. Sim. É importante que se diga isso. Sim. Ah, mas a torcida do Grêmio vai para o Beira-Rio? Precisa, porque os ingressos são virtuais e tem que ser feita a biometria facial. Certo. Tá? Então tem que estar com o ingresso, a comprovação que fez a biometria facial, que tem o ingresso para o Grenal e mais a identidade. Isso, sabe que horas? Às 3h da tarde. O jogo é às 8h30. Às 3h da tarde na Arena. E depois o seguinte, o deslocamento é em comboio, com escolta. Todo mundo junto? Todo mundo junto. Todo mundo junto, ônibus em comboio, porque no último Grenal teve um grupo que se atrasou e inclusive demorou para ter acesso ao próprio estádio. Tá? Para ter acesso dentro do estádio. Então, esse também é um outro cuidado. E no Beira-Rio vai ter a segunda validação. Meu Deus do céu. Que é tendo o ingresso e o reconhecimento facial. Aí sim,
Aí é obrigatório a se apresentar para a Câmara e isso nós sabemos que tem uma demanda de tempo. E também tem um custo. Por quê? Porque para estar nesses ônibus do comboio tem que pagar R$20 também. Ah, pois é. A intenção é boa, né? Aumentar a segurança. Segurança, mas na prática vamos ver se vai funcionar isso aí. Agora você imagina, o torcedor gremista que mora na Zona Sul, por exemplo, que o Beira-Rio seria uma passagem, ele tem que ir para o norte da cidade para ir para a Arena às 3 horas da tarde. E depois não podemos esquecer que a torcida visitante, ela sai depois que tenha o estádio sido evacuado. Meu Deus do céu. Então, o torcedor gremista vai ter que se mobilizar antes das 3 horas da tarde para ir para a Arena, fazer o deslocamento. Termina o jogo é 20h30, termina 22h30. Vai sair meia-noite. Não sai do Beira-Rio antes da meia-noite praticamente. Vai chegar em casa 1 da manhã. Menos mal que é no sábado, né? Menos não mal, mas perde o sábado todo. Vai ser um sábado de Grenal. Rogério, temos mais 2 minutos para a gente falar do Caxias que venceu o Juventude num clássico depois de 7 anos, né? 7 anos. Tem o gol aí, né? Tem o gol, já bota o gol aí porque nós estamos sem tempo. E uma inversão, porque nós tínhamos no Campeonato Gaúcho, inclusive, o Juventude chegando na semifinal contra o Grêmio, né, e o Caxias vinha muito mal. E agora o Caxias está aí ganhando, 1-0 foi essa vitória no estádio do Caxias, o estádio Francisco Stedley, ou Centenário, como queiram, e o Juventude é que entrou em baixa. O Juventude hoje, ele é lanterna dessa competição, que é a Copa Sul-Sudeste, que o Internacional abriu mão de participar e por isso entrou o Caxias. E o Caxias está na liderança da Copa Sul-Sudeste. E o Juventude, além de estar mal, ser o lanterna dessa competição, também está mal na Série B. Né? Tudo bem que a Série B é começo, tem 2 rodadas, mas, de qualquer maneira, o Juventude precisa urgentemente mudar a sua postura, porque senão não retorna para a Série A o ano que vem. Mas foi um belo gol, hein, do Caxias. Do Caxias, sim. O Caxias, sim. Que o Caxias baita passe. Caxias em ascensão. Um chute em curva e uma bela cabeçada lá. E líder do seu grupo da Copa Sul-Sudeste. 30 segundos para tu me responder. Amanhã a gente fala mais de Inter, de Grêmio. Temos mais a sexta-feira ainda para projetar o Grenal. Se o Alan Patrick deve jogar ou não o Grenal? Bom, no meu caso, tu sabes qual é a minha posição. Para mim, o Alan Patrick não deve jogar em nenhum momento. Não, nem no banco, nem nos 20 minutos finais e tal? O banco pode fazer para segurar o jogo, se precisar e tal. Mas nós vimos que o Internacional ganhou do Santos fora de casa, sem o Alan Patrick, ganhou do Corinthians fora de casa, sem o Alan Patrick, e jogos que o Alan Patrick jogou, o Internacional não teve sucesso. Tá respondido. Amanhã a gente fala mais de Grêmio, de Inter e projeto Grenal do sábado, 8h30 da noite. Obrigado, Rogério. Obrigado, Renato. Grande abraço. A seguir, Guaíba tem a primeira mulher no comando da administração do município. Claudinha Jardim assume a prefeitura depois da saída do então prefeito Marcelo Maranata, que vai disputar as eleições. E também, em visita ao estado, o candidato à presidência, Ronaldo Caiado, participa de encontro na Fiergues. Nós já voltamos e eu espero vocês. Estamos de volta com o RS em Movimento. A cidade de Guaíba tem pela primeira vez uma mulher no comando da prefeitura. A posse de Claudinha Jardim acontece após a saída do então prefeito Marcelo Maranata para disputar as eleições de 2026. E para nos falar das prioridades à frente do município, nós estamos recebendo exatamente ela, a prefeita de Guaíba, Claudinha Jardim, aqui nos estúdios da Rede RS. Seja bem-vinda, prefeita. Muito obrigado pela presença. Boa noite. Boa noite, Renato. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com todos que acompanham o programa. Primeira mulher a comandar Guaíba, que é uma cidade muito importante na nossa região metropolitana, um dos municípios que tem um crescimento econômico aceleradíssimo, né? Nos últimos anos, principalmente, e está entre os maiores PIBs do estado. Primeira mulher em 100 anos. O município vai fazer 100 anos agora e a senhora é guaibense. Uma guaibense, raiz, como a gente fala, pela primeira vez em 100 anos de história, com esse orgulho, essa honra de poder conduzir o município. Então, é um momento de alegria pela oportunidade que eu terei de conduzir a cidade, a minha cidade, não só do coração, mas que tanto me honra
ser de lá, uma cidade que, como tu dissesse, é importante no cenário e também não só da região metropolitana, não, mas do estado, por ser berço da Revolução Farroupilha. Então, antes mesmo de ser emancipada, é uma cidade que traz toda essa tradição da nossa cultura do ser gaúcho, e hoje, com uma das maiores economias do estado, uma cidade que se movimenta economicamente de forma muito pulsante. Que está crescendo e está trazendo mais coisas, né? Isso aí. Cada vez mais novidades aí para Guaíba e para o estado do Rio Grande do Sul. Agora, antes de falar das suas metas e das suas missões, dos seus desejos, né, de realização como prefeita de Guaíba, eu queria saber se essa transição ela foi tranquila, foi conversada com o ex-prefeito Marcelo Maranata, ele foi lhe avisando, foi dizendo, olha, eu acho que eu vou sair a eleição, né, para governador, ele saiu como pré-candidato, vai ser confirmado aí pelas convenções, e aí por isso teve que se incompatibilizar no cargo, né? Isso já foi sendo conversado entre vocês? Marcelo Maranata e eu somos amigos e parceiros de longa data, fizemos uma condução por pouco mais de 5 anos juntos, fomos eleitos e reeleitos juntos, então, de forma muito tranquila e transparente, a gente já vinha conduzindo a gestão da cidade, na divisão de tarefas, e essa transição, de fato, acontece no momento que ele toma a decisão e renuncia. A gente começa os 100 dias à frente do Executivo, mas acompanhando também essa nova missão, a qual ele está muito preparado para enfrentar como hoje pré-candidato ao governo do Estado. Então, sai para uma missão nobre e, com certeza, os guaibenses vão estar ali ao lado também, acompanhando cada um desses passos. Vocês têm essa vantagem da continuidade, né, prefeita? De ter um segundo mandato já em andamento, e muita coisa vocês já puderam realizar, e gostaria que a senhora fizesse um resumo até do que vocês conseguiram fazer na cidade e o que pretendem continuar fazendo. O nosso projeto ele foi construído de forma muito sólida, e por isso que eu trago essa continuidade para trazer também essa segurança para os munícipes de que tudo que é de bom que a gente foi construindo nos últimos 5 anos nas entregas, a gente vai seguir, e claro, como toda cidade de médio porte, temos também desafios para enfrentar, avançar e melhorar cada vez mais a vida do guaibense e também das pessoas que chegam na nossa cidade. Então, nós fizemos entregas significativas e crescemos muito em várias áreas. Educação, subimos 111 posições no ranking do IMERS em 2 anos. Eu ia lhe perguntar se seria uma das prioridades, porque a senhora é mestra em educação, né? Então é um chão que a senhora conhece. Professora da rede estadual, né, servidora pública da rede estadual, já são 26 anos de magistério. Conhece bem o assunto. Conheço e sei e acredito na transformação social por meio da educação. Nós temos um programa que iniciamos o 2º mandato, inclusive coordenado pelo gabinete da vice-prefeita, que é Guaíba Cidade Amiga da Criança, em que a gente faz um trabalho intersetorial de fortalecimento desde a primeiríssima infância, lá na gestação, até os 6 anos de idade, e com isso também protegendo, fortalecendo e colocando a criança como protagonista. A gente tem um comitê formado por crianças que se reúne, crianças que se inscreveram para participar desse comitê e nos traz demandas e o seu olhar de criança para preparar a cidade. A cidade de Guaíba do próximo centenário, do futuro, já está sendo construída agora. Esse programa segue, ele é um dos nossos programas principais nesse 2º mandato, em que se a criança é protagonista, a gente tem que ter orçamento dentro do nosso PPA, na LDO, na LOA, para fortalecer as políticas públicas para as crianças, e com isso, esse fortalecimento vai passar muito pela educação, entrega de uniformes escolares, materiais escolares, reorganização dos espaços, das estruturas, construção de ginásios, de quadras cobertas. Então, tudo isso vai fortalecendo a parte da educação, ampliação de vagas de creche, também com credenciamento para poder atender a demanda de 0 a 3 anos, oportunidades da gente abrir as creches, as EMEIs do município até às 19 horas, para aquelas famílias que têm a necessidade de deixar o seu filho no local de segurança enquanto estão fazendo o deslocamento do trabalho. Então, tudo é uma rede de proteção forte, em que a gente traz também como agora na gestão que iniciou dia
4 de abril, nesta continuidade, um dos pilares principais que é a proteção, prosperidade, desenvolvimento econômico forte, pulsante, que tem que seguir. E a gente agiu de forma também muito célere, Renato. Nós temos uma agência de desenvolvimento econômico. Hoje em Guaíba, a maioria dos alvarás, em 15 horas, ele já está ali à mão, à disposição do empreendedor. 15 horas? Queremos que não só novas empresas venham para a nossa cidade e tragam isso de forma organizada, que é a economia girando no município, mas o fortalecimento do nosso pequeno empreendedor, do nosso empresário de médio porte, e esse é um equipamento que nos orgulha bastante, né, na Secretaria de Desenvolvimento, onde a gente hoje traz o turismo como fonte de desenvolvimento e está lá dentro, a parte do desenvolvimento rural também, por dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para fortalecer esse pilar que é da prosperidade. A proteção, então, nesse eixo social, o cuidado, e como mulher, como mãe atípica, como professora, eu sei que essa sensibilidade, ela é aflorada já no meu dia a dia como pessoa e na minha forma de liderança. Então, a proteção das nossas crianças, com Cidade Amiga da Criança, o fortalecimento da rede de proteção às famílias, às mulheres. Somos uma das poucas cidades do estado do Rio Grande do Sul que tem secretaria focada em mulheres, direitos humanos e cidadania, e isso nos auxilia muito nesse combate que precisa acontecer cada vez mais na violência contra meninas e mulheres. Então nós temos isso também muito forte, a proteção de forma plena na zeladoria. A zeladoria da cidade ganhando uma roupagem agora de avanços, porque com uma boa iluminação, os espaços públicos bem cuidados, a gente tem segurança no município, e isso também fortalece as pessoas se sentirem bem vivendo na cidade de Guaíba. E além disso, a modernidade. Essa Guaíba que a gente prospecta para os próximos 100 anos, como eu disse, ela inicia agora, e aí a gente precisa de tecnologia, a gente precisa de inovação. Nós realizamos há pouco o Guaíba Regeneration Summit, já dentro dessa nova perspectiva, esse novo olhar, e isso é uma ferramenta potente que a gente tem para também atrair novos investimentos. Nós cobrimos aqui, mostramos o evento, inclusive na tela da Rede RS. Queria voltar um ponto, já que a senhora citou a questão da violência contra as mulheres, que hoje, infelizmente, é um assunto que não deixa ninguém dormir hoje no Rio Grande do Sul, porque nós estamos com 27 feminicídios no estado. Um deles foi em Guaíba, né, esse ano, infelizmente. Mas antes disso, 3 anos sem feminicídio lá em Guaíba. Qual é a receita para isso, O primeiro prefeita? feminicídio, Renato, como tu disseste, infelizmente do ano aconteceu no nosso município, mas nós vínhamos há 3 anos sem feminicídio. Por quê? A gente tem fortalecido muito a rede intersetorial. Inclusive, em janeiro desse ano, criamos um comitê intersetorial, Rede Segura para as Mulheres Guaibenses, em que nós temos não só a Prefeitura com a Secretaria da Mulher presente, assim como da Saúde, da Assistência Social, da Secretaria também da própria Educação, como o Ministério Público, a Polícia Civil, a Brigada Militar com a Patrulha Maria da Penha, do nosso comando lá, que é o 31 Batalhão, recebeu uma premiação porque foi, de todas as patrulhas do estado, aquela que mais conseguiu fazer os atendimentos, as visitações e o acompanhamento dos chamados que tem. Portanto, evitando, né, e quando a novos rede se fortalece, tu dá uma segurança para as mulheres buscarem esse auxílio. Nós também, no nosso já primeiro mandato, fizemos a criação de um equipamento que é específico para as mulheres, que é o CRAM, Centro de Referência e Atendimento à Mulher. Ali tem equipe técnica preparada para esses atendimentos e para que essas mulheres consigam uma busca também para a sua questão econômica, de emprego, de qualificação, cursos, que ela tenha uma retomada efetiva, digna da sua vida, porque esse assunto, ele acaba envolvendo toda a família. Os filhos têm um sofrimento e um trauma muito grande, e isso vai impactar também na rede de serviços, né, do nosso município. Esse fortalecimento da rede com essas construções intersetoriais tem dado muito certo, e cada um assumindo o seu papel. Infelizmente, a nossa vítima do primeiro feminicídio não tinha feito nenhuma busca na rede. A gente fez todas as
protetiva, para poder saber, será que nos falhamos em algum sentido? E por isso a gente fala para as mulheres buscarem se informar aonde nós temos esses auxílios. O CRAM, ele atende por livre demanda, ele é aberto em horário comercial de segunda a sexta-feira, mas tem número de plantão e a gente precisa que as mulheres busquem os seus direitos para ter a sua segurança, a segurança também dos seus filhos. Para comunicar os indícios, né, as pistas para que o poder público e as outras instituições possam ajudar a proteger essa mulher, né? Porque se não tiver nenhuma informação, nenhum registro, nenhum boletim de ocorrência, fica muito mais difícil de prever aquele crime acontecer, né, lá adiante, que infelizmente é uma fatalidade, não tem como depois retroceder, né? Mas enfim, a senhora agora teve posse no dia 4, não é isso? A posse na Câmara foi na terça-feira. Na terça-feira agora. E já apresentou um plano para os 100 primeiros dias. A senhora já falou muitas coisas aqui que já realizou e que vai realizar e quer realizar. Mas os 100 primeiros dias, eles estão focados em quê, prefeita? Os 100 primeiros dias a gente precisa, como eu tenho dito, organizar as ações para que essa bola que foi colocada no centro, né, do jogo de novo, porque teve uma mudança do técnico, claro. Consiga que o técnico conheça bem ali cada um dos seus jogadores e ver como é que eles estão atuando. Nós temos um programa de metas que desde a primeira gestão a gente trabalha com as metas estabelecidas e prioritárias. Em alusão ao centenário da cidade, são 100 metas prioritárias para esse segundo mandato e essas metas elas são estruturadas nos nossos eixos de governo. Então, esse é um trabalho que a gente está fazendo agora de reuniões de alinhamento, estabelecimento de fluxos para poder situar bem cada uma das áreas. Então, não só a reunião com os secretários de forma geral, mas com os servidores que são responsáveis por essas metas e isso colabora muito para a gente entender quais são os nossos gargalos, as nossas demandas represadas, porque nós temos muito bem uma direção. A cidade sabe muito bem aonde quer chegar e isso vem desde o desenho de um plano de governo até posterior à construção do nosso PPA e também a construção desse nosso programa de metas, que são as prioritárias. Temos tantas outras que as secretarias acabam trabalhando no dia a dia, mas as prioritárias. Foi dentro do programa de metas, por exemplo, que nós ampliamos os nossos serviços de CRAS na cidade, dentro da assistência social. Nós, quando chegamos, tínhamos dois CRAS no município para atender todo o território. Hoje nós contamos com 4 CRAS para estar realmente dentro dos territórios, descentralizando os serviços e assim sucessivamente. Muito bem. As 100 metas, a senhora falou, né? 100 metas prioritárias. É muita coisa, né? Tem bastante trabalho. O município nós temos muitas entregas significativas, mas nós temos ali uma gestão que é ativa em acompanhar. Não é só dizer que vamos fazer, né? Ou prometer, é acompanhar e já fazer as entregas. Algumas já foram acontecendo no primeiro ano. Quantas secretarias, prefeita? Quantas secretarias? 16 secretarias, contando a Secretaria-Geral do Gabinete do Prefeito, que agora é da Prefeita. Perfeito. Muito trabalho pela frente, então, hein? No ano do centenário, o que a senhora quer realizar em Guaíba, não propriamente da sua administração, mas para a cidade? Vai ser uma grande festa, imagino, né? 14 de outubro. 14 de outubro, o município, então, celebra os seus 100 anos de história e nós teremos a abertura na nossa 5ª edição da Olifeira, que é a festa nacional da oliva, exatamente. Hoje, Guaíba é a porta de entrada das olivais do nosso estado e já realizou na sua 4ª edição a maior feira da América Latina nesse setor. Uma das novidades que a gente traz, então, justamente é isso. Ao invés de 4 dias de feira, que sempre realizamos de quinta a domingo, projetamos uma feira com 5 dias iniciando nesse centenário. E uma situação que eu acho importante de trazer também é que nós temos hoje uma maioria de mulheres gestoras. Fomos construindo isso, eu e o Maranata. Das 16 secretarias, 10 são lideradas por mulheres, então é uma gestão que tem uma valorização plena e acredita muito na força da mulher. Homens e mulheres, né, estando lado a lado. E essa construção do centenário, nós temos um comitê
um comitê interno executivo do centenário, que vem desde os 99 anos da cidade, na contagem regressiva, trabalhando com ações, presentes mensais para a comunidade. Por exemplo, o carnaval desse ano do município, o tema das escolas e dos blocos, que foi levado para a avenida, 100 anos de história da cidade. Então, a cidade está vivendo um momento de pertencimento muito grande em relação à história, à cultura, à tradição do nosso município. O nosso Sarandeio Farroupilha, que é uma marca forte da nossa gestão, ele vai ter também, então, algumas novidades que vão acontecendo, assim como a gente já fez na Feira do Peixe, agora vem para a Feira do Livro, sempre focados, então, com a marca dos 100 anos da cidade. Muito bom, vai ser um ano de festa, portanto, para Guaíba, mais do que nunca, 100 anos, no próximo dia 14 de outubro. Prefeita, Guaíba também passou, assim como quase todo o estado do Rio Grande do Sul, por momentos muito tristes na enchente de 2024. Sofreu muito, foi um município que sofreu muito. E, infelizmente, vocês fizeram o evento, né, justamente para isso, para discutir as questões climáticas, o Regeneration Summit também para isso, né? Mas, infelizmente, a gente tem uma previsão que a gente não sabe exatamente o que pode acontecer no segundo semestre, mas o El Niño pode voltar com muita força, com chuvas fortes, pode causar enchentes, se não no segundo semestre de 2026, talvez no primeiro semestre de 2027. Como é que está Guaíba nesse caminho de preparação contra essas tragédias climáticas? Renata, eu tenho dito que a gente se prepara para o pior esperando o melhor. Então, a gente vem fazendo um grande tema de casa desde o pós-enchente. A gente foi muito afetado, foram 42 mil pessoas diretamente. Eu contava recentemente que na minha residência a água foi 1,90 m em 45 minutos. Meu Deus. Então, desde esse pós-enchente, a gente fez a primeira etapa, que era de ajuda humanitária, mantendo a segurança, a ordem da cidade, mas fomos buscar recursos e fazer as obras que precisam acontecer de macrodrenagem. Seguimos com obras ainda na cidade para poder proteger toda essa questão do entorno da bacia, né, que deságua no Guaíba. Temos algumas obras ainda para acontecer. Temos hoje um presente que foi nos dado pelo BRDE por meio do Regenera, que é uma parte para a gente fazer a análise em conjunto com a Defesa Civil em tempo real, que é um laboratório de climático em que a gente consegue, laboratório de resiliência climática, acompanhar em tempo real e pensando em tudo que já estão nos trazendo referente ao segundo semestre e a 2027, nós temos agora no próximo dia 15 de abril uma reunião interdisciplinar com bombeiros, Brigada Militar, Defesa Civil, a própria Polícia Civil, SAMU, para a gente tratar dessas questões todas que podem vir a acontecer e já organizar um plano de contingência emergencial, como eu disse, nos preparando para que, se vier a acontecer algo, mesmo a gente tendo muitas obras hoje no município acontecendo, a gente ter mais preparo e segurança. Foi um aprendizado que a enchente de 2024 nos deixou. Eu coordenei junto com o BOP no primeiro momento e depois dei sequência ao CSI, né, o Comando de Sistema de Incidentes, que traz essa metodologia interdisciplinar. Então, a gente já está fazendo isso na próxima semana. Muito bem, a prefeita Cláudia Jardim, a primeira mulher a assumir na história de Guaíba o comando da prefeitura, da administração. Dá tempo de fazer só mais uma pergunta, a questão do diesel, questão de combustíveis, está afetando muito a cidade, questão do transporte público, os postos de combustíveis estão desabastecidos? O prefeito Maranata vinha tratando dessa pauta junto à própria Grampal para ter um preparo, uma organização regional, só que a gente tem que estar bem preparado. Hoje nós estamos com tudo organizado para a nossa frota em abastecimento, mas temos que estar preparado porque tem muitas situações que também não dependem só de nós enquanto cidade, mas desse contexto geral. Pois é, né? A gente não sabe uma emoção a cada dia, né? Infelizmente. Prefeita, vê se eu acertei, Cláudia Pellegrino Jardim Pereira. Isso. Claudinha Jardim, a prefeita de Guaíba, a primeira mulher a assumir a cidade de Guaíba nesses 100 anos. Parabéns aí, desejo pleno êxito nessa gestão, prefeita, e conte com a gente aqui da Rede RS. Muito obrigada, cada guaibense também, muito obrigada. Obrigado pela visita e obrigado pela entrevista. Até a próxima. Uma boa noite.
O Hospital de Pronto-Socorro de Canoas só deve reabrir a partir de junho de 2027. Inicialmente, a retomada estava prevista para o fim deste ano de 2026. O novo prazo está ligado à segunda etapa de obras da recuperação do prédio, que foi atingido pela enchente de 2024, mais um local atingido. A Prefeitura lançou um edital para contratar a empresa responsável pelo serviço, que prevê reparos no telhado, nas casas de bomba, no sistema elétrico e nas outras estruturas. O investimento será de 10 milhões de reais. Mesmo após a conclusão das obras, a Prefeitura terá que providenciar a aquisição do mobiliário, o que pode atrasar mais ainda a retomada plena das atividades. Chegou a hora de ir até o Estúdio do Tempo para conferir o que podemos esperar depois da passagem do ciclone extratropical aqui pelo Rio Grande do Sul. Boa noite, Lucas Canever. Olá, boa noite, Renato, e boa noite para você também que nos assiste. A Praia do Cassino, em Rio Grande, amanheceu com uma extensa camada de lama sobre a areia. Essa lama tomou conta de boa parte da orla, chegando próximo das dunas em alguns pontos. O fenômeno é uma consequência da atuação do ciclone extratropical nos últimos dias na região, onde os fortes ventos podem ter feito com que esses sedimentos saíssem do fundo do mar e fossem parar na faixa de areia. Esse ciclone que se formou no início da semana já foi embora, e os próximos dias devem ser de temperaturas agradáveis aqui no estado. Na sexta-feira, o sol deve predominar entre poucas nuvens em todas as regiões. No começo e no fim do dia pode ventar um pouco, o que vai reduzir a sensação térmica, com mínimas que vão variar entre 7 e 16 graus. Isso tudo significa que o outono finalmente está ficando com um pouco mais com a cara da própria estação, com temperaturas um pouco menores do que a gente viu no começo dela. As máximas nesta sexta-feira ficam entre 17 e 27 graus. No sábado, o tempo se mantém firme em uma grande parte do Rio Grande do Sul. Mas ao longo da tarde, a quantidade de nuvens deve aumentar bastante lá na metade oeste do estado, o que pode provocar pancadas de chuva lá na região das Missões, em parte da região da Campanha, no noroeste do estado e lá na fronteira oeste também. No noroeste do estado e na região da Campanha pode chover bastante, com acumulados que podem chegar até os 40 milímetros. Agora, nas outras regiões, o volume de chuva deve ser menor, cerca de até 15 milímetros no máximo. Agora vamos falar dos próximos dias aqui em Porto Alegre. A sexta-feira vai ser de sol entre poucas nuvens e a temperatura máxima deve chegar até os 25 graus. No sábado, a temperatura aumenta, chegando perto dos 30 graus. E apesar da chuva na metade oeste do estado, o sol deve predominar por aqui ao longo do dia. No domingo, porém, o cenário muda. A previsão aqui vai ser de chuva e a temperatura vai dos 17 até os 26 graus. Na segunda-feira, o sol volta a aparecer entre nuvens e as mínimas ficam ao redor dos 20 graus e as máximas não devem passar dos 28 graus. Chegou a hora de dar o nosso giro pelo estado e conferir como o tempo fica amanhã em algumas cidades. A gente começa pela Serra Gaúcha. Caxias do Sul fica com mínimas de 9 graus, com máximas que vão até os 23. O sol aparece entre poucas nuvens, assim como a gente vai ver na grande maioria dos municípios. Em Encantado, as máximas vão até os 25 graus, com mínimas de 14. Em Erechim, a temperatura vai dos 13 até os 25 graus nesta sexta-feira. Agora, ao norte, lá em Iraí, esquenta um pouco mais, com máximas de até 28 graus e mínimas na casa dos 14. Vamos lá para a fronteira oeste do estado agora, ver como é que fica a situação lá no município de Itaqui. Máximas de até 24 graus, mínimas de 13, também com o sol entre poucas nuvens. No centro do estado, em São Cepé, a temperatura deve ir dos 12 até os 25 graus amanhã. Assim como é o caso de Pelotas, ao sul do território gaúcho, que vai apresentar a mesma temperatura e o mesmo padrão do sol entre poucas nuvens. Na região da Costa Doce, em Camaquã, as mínimas ficam ao redor dos 12 graus, com máximas de até 26. E para a gente fechar o nosso giro, vamos para Imbé, no litoral norte, onde as máximas vão até os 25 graus, com mínimas de 15. E por hoje é isso, pessoal. Mas amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Uma boa noite.
Valeu, Lucas Canevero. Já estou aqui com o Irineu Guarnier Filho, apresentador do Ponto de Conexão, 9 horas da noite, aqui na Rede RS. Boa noite, Irineu. Boa noite, Renato. Seja bem-vindo mais uma vez. Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Qual é o tema do Ponto de Conexão hoje? Então, Renato, tivemos agora em fevereiro, pela primeira vez na história da indústria automotiva brasileira, nós tivemos pela primeira vez o carro mais vendido do mês, foi um carro elétrico. Ah, é? Um carro elétrico pequeno, de pequeno porte, que nas vendas diretas, vendas no varejo, direto ao consumidor. Descontando aí, claro, as vendas de frotistas, de empresas de locação, que compram centenas de carros. Deixando fora isso, venda direto ao consumidor, um carro elétrico, pela primeira vez na história, é o carro mais vendido no Brasil. E isso não aconteceu por acaso, porque as vendas vêm crescendo num nível muito acelerado. E a gente vê isso todo dia na rua, né, Renato? É verdade, é verdade. Não só os carros, né? Tem aumentado muito a venda de motocicletas, bicicletas elétricas. Bicicletas elétricas, eu tenho visto muito. Bicicleta elétrica, motocicletas elétricas e os ônibus elétricos estão chegando aí também na cidade. Já temos alguns em Porto Alegre. Então, assim, há um momento de crescimento da chamada eletromobilidade. E agora, com a guerra no Oriente Médio, com a alta do preço do petróleo, agora baixou um pouco, mas está ainda muito alto, as pessoas começam a olhar para o carro elétrico, a moto elétrica, enfim, como uma alternativa. E o desejo de não querer ficar dependente do combustível. Não ficar dependendo do combustível tão caro, uma alternativa mais barata. E há também aqueles que estão preocupados com a sustentabilidade ambiental e tudo isso. Claro. Então a gente vai discutir hoje o crescimento da eletromobilidade no Brasil. Muito bem, esse é o tema do Ponto de Conexão, começa às 9 horas com a apresentação do Irineu Guarnier Filho. Bom programa, até logo mais. Irineu. Obrigado, Renato. Valeu, obrigado. O pré-candidato à presidência da República, Ronaldo Caiado, esteve hoje na capital para um encontro promovido pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, a Fiergs, onde apresentou propostas e discutiu desafios no país. Reportagem na tela. Voltado a lideranças industriais e formadores de opinião, o debate foi focado na gestão pública, no crescimento econômico, tecnologia e nos desafios do cenário nacional. A pré-candidatura de Caiado foi definida há 9 dias e, de acordo com o político, ainda não houve tempo para definir um vice. Durante a apresentação, ele afirmou que vai romper com a polarização no país. Eu venho para despolarizar o Brasil. É outra candidatura. Não tem nada a ver. O Brasil não tem esse traço de polarização. Quem se alimenta dele só faz atrasar o país. Eu venho com um único objetivo: é romper essa bolha definitivamente e fazer o Brasil voltar a ser um país onde a política possa debater assuntos que dizem respeito à vida do cidadão. Saúde, educação, segurança, inteligência artificial, pesquisa, tecnologia. É isso que nós fizemos como governador do estado. Tanto o Eduardo fez aqui, quanto eu fiz em Goiás. Então eu não venho disputar eu não faço parte desse segmento. A minha vida política, na minha história, não faz parte desse segmento. O meu segmento é do respeito à democracia, e eu sou um democrata na essência. Como é que o senhor vê uma política para acabar com a epidemia de feminicídios que a gente vive no país? Aqui no Rio Grande do Sul a gente vive isso. O que o senhor acredita que poderia resolver isso? Olha, é um tema que eu quero agradecer pela pergunta. Sabe por quê? O tema do feminicídio ele tem que ser muito bem debatido com a sociedade. Eu não sei a estatística do Rio Grande, mas, por exemplo, eu posso dizer Goiás. 80% do feminicídio acontece onde? Em Goiás, dentro de casa. Presta atenção. Então, o feminicídio, você não pode transferir apenas para a Secretaria de Segurança Pública. O feminicídio você tem que fazer com que assistente social, o agente comunitário, a Defensoria Pública, o Ministério Público, o Poder Judiciário, todos se envolvam para que a gente tenha as informações necessárias para atuar naquele caso. Este é o fato que nós temos que colocar como um tema, mas não apenas dizer, olha,
o responsável é a segurança pública do Estado. Não é. Não é correto fazer esse diagnóstico. Agora, nós, pelo menos no meu Estado, eu tenho algumas regras. Primeiro, que bandido não se cria. Segundo, ele muda de profissão, muda de Goiás. E outro tema que eu quebrei no meu Estado é que se dizia que em briga de marido e mulher não se mete a colher, o mano meter algema e levar todos para a cadeia. Outro tema amplamente debatido no encontro foi o equilíbrio do Supremo. Agora, eu tenho autoridade moral, com minha vida de 40 anos na vida pública, para poder sentar, chamar o presidente da Câmara, convidar o presidente do Senado, do Supremo, e dizer, olha, agora eu fui eleito para poder realmente resgatar o que precisa ser resgatado, que é a credibilidade dos poderes e poder fazer com que o Brasil tenha atenção com a população que aí aguarda e que não acredita mais nos poderes constituídos. Então a tarefa é árdua, difícil, e eu me sinto preparado para poder, neste momento, assumir essa função. Anfitrião do encontro, o presidente da Fiergs disse que a entidade está aberta para ouvir todos os pré-candidatos e destacou as mudanças que o setor da indústria espera do próximo presidente. Nós não podemos ter esse custo Brasil que nós temos, pagar um juro de até poucos dias era 15% ao ano. Ninguém não tem atividade no Brasil que consiga pagar esse juro. E a Fiergs vai estar aberta para receber todos os pré-candidatos que aqui quiserem vir almoçar e trocar ideia conosco. Ainda no evento da Fiergs, o pré-candidato disse que convidará o governador Eduardo Leite para compor um dos ministérios, caso seja eleito em outubro próximo. Durante a tarde, Leite e Caiado se encontraram em outro evento na Farsul, em Porto Alegre. O ex-deputado estadual Edgar Preto desistiu da pré-candidatura ao governo do Rio Grande do Sul e anunciou apoio à pré-candidata do PDT, Juliana Brizola. A decisão foi divulgada depois de uma reunião com lideranças partidárias em Porto Alegre. Segundo Preto, a estratégia agora é formar uma frente política com partidos de esquerda para a disputa eleitoral. Apesar do apoio, ainda não está definido qual será o papel do petista na eleição. A aliança entre PDT e PT ocorre após a articulação das executivas nacionais dentro de um acordo mais amplo para as eleições de 2026. O RS em Movimento fica por aqui. 21h tem o ponto de conexão com Irineu Guarnier Filho. Você sintoniza a Rede RS sempre no 55 da TV aberta, 511 da Claro TV em HD e no nosso canal da Rede RS no YouTube. Sorte, saúde e sucesso. Espero vocês amanhã aqui, 6h30 da noite, na tela da Rede RS. Uma ótima noite. Obrigado pela audiência. Até amanhã.